Fala aí, galera da Tua Voz. Estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês. Hoje com o candidato Michel Juan. Ele é pré-candidato a vereador, em apoio aí ao Dr. Luiz. Michel, quer se apresentar aí para a galera, fazendo favor? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Juan, eu tenho 21 anos de idade, né? Eu sou natural de São Paulo, nasci em São Paulo, porém vivi minha vida toda extrema. E agora eu estou iniciando essa carreira política aí para buscar melhor qualidade de vida para a população extremense. Então já vamos dar início aqui às perguntas. Michel, você poderia falar qual que é para você a principal função que um vereador deve exercer numa cidade? Olha, para mim, a principal função que o vereador deve exercer em si é fiscalizar o prefeito, né? E fiscalizar obras, né? Isso é de extrema importância, né? Muito, de extrema importância. E também criar leis municipais, né? E o que que te motivou, então, pensando nisso, a se candidatar à carreira política? Realmente, assim, um apoio de bastante amigos, né? Sempre por me conhecer, por ser pessoa, por me conhecer e saber quem eu sou, sempre me falaram, sai para candidato, né? De repente você sai para candidato, se você ganha, você consegue colocar uns projetos legais para o pessoal, tudo mais. Inclusive, eu tenho alguns projetos que já tentei colocar na Câmara para os vereadores votarem, né? Inclusive, tem um que está lá até hoje, né? Então, com essas ideias, também de colocar projetos para a juventude, principalmente, eu venho com isso, né? Assim, conversando com todo o pessoal mais novo, né? Quero dar voz para o povo mais novo dentro da Câmara dos Vereadores na cidade, né? Quem sabe futuramente até algo maior. Você, como um candidato, realmente você é bem jovem, você sente falta de nós, jovens, participando, assim, ativamente da política? Olha, para ser sincero, eu sinto sim, viu? Principalmente porque a falta de participação do jovem causa um grande desinteresse. Você pode perceber pelas ruas que são pouquíssimos jovens que têm interesse em política. E realmente a gente é o futuro do país, né? Não só de extrema, mas o futuro do país em si. Então, se os jovens não se interessam por política, né, não se esforçam para isso, para melhorar a qualidade de vida, vamos dizer assim, o futuro será catastrófico, né? Exatamente. É providencial o nosso interesse na política. Eu, particularmente, comecei agora por conta da pandemia, muita coisa acontecendo no país, e, querendo ou não, a gente se interessou, né, por política. A polarização trouxe muito a discussão para as redes sociais e a gente está nas redes sociais, então era muito difícil você conseguir passar por algum lugar sem perceber que estava sendo falado sobre política, né? Realmente, né? Pouquíssimas pessoas, né? Agora você vê, nesse tempo de pandemia mesmo, estão todos. Na realidade, acho que desde da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu, o povo está mais ativo com política, né? Toda aquela história da Lava Jato, Sérgio Moro, enfim, todo esse contexto político atual, acho que deu um grande interesse político na humanidade em si. Não só no Brasil, mas creio que no mundo inteiro, porque são diversas coisas ocorrendo no mundo, né? Economia, e com essa questão do coronavírus, por exemplo, a economia está muito instável, né? E isso é muito preocupante para todos, todas as áreas, para funcionário, para empresário, para político, enfim, é algo surreal. Realmente é muito preocupante. Qual que é a sua opinião sobre a nossa cidade hoje? Você falou que passou a vida toda basicamente aqui, né? Então é uma cidade maravilhosa, né? É uma cidade maravilhosa. Como nada é perfeito, né? É assim, existe algumas coisas que realmente nos deixam preocupados em si, como o aluguel alto. O aluguel, acho que o aluguel nessa cidade tem um valor exorbitante, né? O pai de família trabalha, ganha R$ 1.200 por mês, R$ 1.060 por mês e paga um aluguel de R$ 800 no mínimo, né? Raramente você vai encontrar um aluguel com valor mais baixo do que R$ 800 na cidade. Isso é uma coisa que eu acho que deveria ser conversado, né? E realmente com projetos habitacionais, eu creio que de repente nós poderíamos frear essa alta no aluguel. Então, você acha que para a melhor maneira da gente combater essa questão dos aluguéis abusivos seriam mais conjuntos habitacionais como tenentes, mais lugares, você acha, ou ali mesmo, outros lugares? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Eu creio que sim, viu? O sonho de todo pai de família, né, é construir sua própria casa, né?
isso é fato. E realmente o conjunto habitacional, ele facilita muito a forma de pagamento, né, e tudo mais, né, então isso é muito interessante. Isso é muito importante e ajuda demais o pai de família, né, eu vejo direto, né, o pessoal paga parcela aí de R$ 25 por mês, R$ 30 por mês, assim, né, logicamente tem uma quantia de tempo um pouco maior, porém é algo que facilita a vida do cidadão, né. Já respondeu um pouco da nossa próxima pergunta, mas você acha que teria mais algum investimento que a cidade poderia fazer? Eu atualmente estou trabalhando no ramo de turismo, né, em si, e eu acho que esse ramo de turismo aqui na cidade é muito importante, né, nós temos que cuidar do meio ambiente, isso é um investimento que nós fazemos para nós, né, tanto para a nossa saúde, para a saúde da cidade de Extrema, para todos os cidadãos, para também obter um serviço, né, por exemplo, tem pessoas que às vezes trabalham em empresa durante a semana e aos finais de semana trabalham como guias turísticos, entre outras coisas também. Então isso é muito importante, porque nós temos uma área de turismo aqui na cidade fenomenal, né? E muitas pessoas de fora da cidade vêm para cá somente para isso. Realmente, Extrema é um lugar muito forte de turismo, né? Sempre foi, sempre investiu bastante em festividades, porque estamos muito perto de cidades grandes que se interessam e têm olhos para a Extrema e realmente é uma coisa que dá para aproveitar, né? Sim, sim, é algo de extrema importância isso, né? Os vereadores e os deputados, tanto no âmbito estadual quanto no federal, geralmente representam uma parcela da sociedade. Em qual parcela você se interessaria para poder representar caso venha vereador? Pensei muito nessa pergunta e eu creio que seria um pouco difícil, né, pensar em somente uma parcela. Assim, como vereador, né, caso seja eleito, né, para nós, o vereador tem que trabalhar com um todo, né, tem que trabalhar com toda a população. Então não teria como eu escolher uma parte da população em si, né? Vejo muitas pessoas falando que trabalha para somente tal parte da população ou para outra parte da população. Eu creio que eu tenho que trabalhar com todo mundo, né, em si. E porque como eu sou vereador, eu sou funcionário do povo. Sendo funcionário do povo, o povo é meu patrão. Então, realmente, eu tenho que trabalhar para todo mundo, né? Não tenho como, vamos dizer assim, não posso selecionar, né, uma parcela da população somente. É uma visão muito boa e exata da ideia de ser vereador. Você acha que hoje os vereadores, não só de extrema, mas qualquer político em geral, você acha que você consegue observar eles agindo como funcionários do povo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, inclusive, viu? Eu creio que não, viu? Eu creio que não somente vereadores, mas grande parte dos políticos. Grande parte dos políticos. Eles não trabalham assim como funcionários do povo. A corrupção que existe na política, isso é algo fatal, né? O povo vai votar, muitas vezes nem quem está votando, né? Vota apenas por votar, o povo não tem motivação para votar. Os políticos, às vezes, chegam, pedem votos e não são honestos com a população. Eu acho que se você quer ocupar um cargo público, você tem que ser honesto e transparente com todo mundo, né, em si. Né? Você tem que ser transparente. Se você não for transparente, fica algo vago. Então você tem que ser transparente, você tem que falar a verdade. Você tem que se mostrar como é, né? Não fingir ser uma pessoa que não é. Essa eu acho que seria a palavra exata. Realmente, tem um grande problema, que um é o interesse da população, exatamente, de escolher aquele que vai representar a população, no caso, e do político que é escolhido para representar, acaba não representando, né? E fazendo coisas para interesse próprio. Exatamente, eu iria falar disso agora, inclusive, viu? Grande parcela dos políticos trabalha apenas para interesses próprios, né? Então isso é muito complicado, porque isso atrasa o nosso país, atrasa a qualidade de vida da população, e isso é preocupante. E realmente, né, se for verificar mesmo, a política eu digo que a política tem que ter uma reforma, tem que haver uma grande reforma na política. A gente precisa trazer pessoas mais novas, sabe? Pessoas que vêm de baixo também, uma pessoa que tem uma visão legal sobre a política, tem uma visão de mundo diferenciada. Porque isso, no futuro, vai dar uma diferença bacana para o nosso país. Né? Não só para a Extrema em si, mas para o país inteiro, né? para o Brasil inteiro. Eu vejo que você tem bastante visão da questão no macro,
não só em Extrema. Então, acho que essa pergunta vai calhar muito bem agora. Se você tem alguma pretensão política, você já falou de pensar grande e tal, aqui mesmo, lá no começo, nas perguntas. Você pretende, caso não seja vereador, se recandidatar, caso seja vereador, ir para outro cargo? Eu creio que assim, eu tenho que começar aos pouquinhos, né? Logicamente, se no futuro eu obtiver uma carreira política, seria muito interessante, né? Porque eu poderia ajudar muitas pessoas. Não que eu já não ajude, né? Mas eu poderia ajudar muito mais, né? E, assim, como vereador, acho que é um grande início. Acho que a questão de eu estar saindo agora como candidato, como pré-candidato, a vereador, acho que já é uma grande vitória na minha vida. Porém, logicamente, se houver outras oportunidades, com certeza vamos adiante, né? E sendo bem pretensioso, então, algum sonho político, algum cargo que você almeja, tipo, mais que todos? Para ser sincero, eu teria como um sonho, sim, de repente, ser senador, deputado. Isso é algo que eu acho fenomenal. Porém, temos que trabalhar aos poucos, né? A gente tem que trabalhar para o povo devagar, para o povo notar também a gente, como eu trabalho em si. Porque se o povo gostar da forma que eu trabalhar, com certeza no futuro eu posso ocupar um cargo desse, né? Logicamente, arcando com as responsabilidades de vereador, caso eu for eleito. Isso é algo super interessante. Porém, caso não agir da forma correta como vereador, caso eu seja eleito, aí realmente, né, eu saio fora da jogada. E com razão ainda, né, do povo, claro. É coisa que a gente observa muito, políticos transitando entre cargos, de exemplos de candidatos que são deputados e concorrem à prefeitura, prefeitos que viram governadores, e, assim, a gente tem essa visão. É claro que alguns casos realmente são de pessoas que estão muito focadas no financeiro, né? Mas se a gente entendesse um pouquinho mais sobre política, a gente entenderia qual é o cargo de cada um e entenderia por que o candidato acaba tendo esse interesse de mudar de cargo. Às vezes, por exemplo, o deputado, eu quero fazer uma mudança mais efetiva, eu quero trabalhar para o meu estado ou para o Brasil aqui, representando o meu estado, no âmbito federal aqui e trazer mudanças significativas para o povo. Então, acho que ainda volta naquela questão da compreensão do povo da política, né? A gente teria que ter mais interesse político. Exatamente, né? E assim, que nem estávamos conversando ontem, inclusive, com alguns amigos, que o vereador em si não trabalha sozinho, né? O prefeito não trabalha sozinho, o deputado não trabalha sozinho, o presidente não trabalha sozinho. Então, assim, um depende do outro, né? Se todos trabalharem corretamente, conseguem trazer um grande progresso para a população, né? Isso é muito, muito interessante. É uma visão que acho que falta em muitos dos brasileiros. Eu não consigo falar de outros países, mas os brasileiros eu tenho uma certa experiência com familiares, amigos, que têm uma visão de presidente como o cara, sabe? E você pode escolher qualquer caso de escândalo que tenha acontecido, a pessoa realmente acha que aconteceu aquilo por causa daquela pessoa, e, tipo, mais ninguém fez mais nada. E se você vai ver, a estrutura não permite que uma pessoa consiga fazer uma coisa sozinho. A política é feita exatamente para que haja barreiras de um para o outro, para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Isso é muito interessante. Inclusive, tem a tripartição de poderes, né, em si, que nem eu estudei na faculdade, sou estudante de Direito também. Então, assim, é muito interessante. Né? Todos têm que trabalhar de uma forma conjunta, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Porém, cada um atuando na sua função e, de certo modo, interferindo na função do outro. Praticamente isso. Né? E voltando um pouco antes, desculpe, a questão do salário, é algo muito complicado, porque, assim, diversas pessoas pretendem se candidatar, pretendem sair como candidato, pretendem ocupar um cargo público, pensando no salário. Muitas vezes a pessoa quer isso aí e fala,
o salário é bom, não sei o quê, bacana. Essa pessoa entende sobre isso? A pessoa, vamos dizer assim, ela tem bons projetos, ela pensa na população. A maioria dos políticos atualmente só pensam em si. Isso que é o grande problema do país. O Brasil tem de tudo para ser um país fenomenal. Extrema é uma cidade fenomenal. Extrema teve o índice também do Fijan, ganhou como primeiro, se eu não estou equivocado, foi em 2017, né? Teve também um outro prêmio Dubai com questão do meio ambiente. Então, assim, realmente isso é fenomenal. Você vê que Extrema acaba sendo uma cidade diferenciada. É uma questão muito delicada, porque você vê vários tipos de protestos, né, que políticos recebem muito mais do que deveriam, enquanto outras funções não têm a valorização que deveria, tendo em vista, por exemplo, o salário dos professores. Tem uma ideia que diz de, por exemplo, você abaixar o salário dos candidatos, dos políticos, por conta de, assim, no caso, isso meio que afastaria os olhares de pessoas que só pensam no dinheiro, e traria, por exemplo, apenas pessoas interessadas. Essa seria a ideia da ideia. Você concorda com isso? Você acha que isso resolveria alguma coisa? Eu creio que seria muito interessante, viu? Porque realmente a maioria das pessoas ocupam o cargo somente por conta do salário. Então, isso é uma ideia interessante pra caramba, né? Porque, assim, outras áreas devem ser valorizadas. Como você mesmo disse, professores, o pessoal do técnica de enfermagem, enfermeiros, pessoal da área médica, são pessoas fenomenais, né? O Corpo de Bombeiros, tanto a Polícia Militar também. Todos esses órgãos devem ser valorizados. São de extrema importância. O que da gente, por exemplo, ser um hospital, né? Logicamente, o político também tem sua importância, né? Só que o político tem que administrar isso com sabedoria. Se caso faltar na área da saúde, o político tem que saber, se for preciso, tirar do próprio salário para poder investir na área da saúde, para o vizinho dele não poder chegar no hospital e não ter medicação. Né? Aqui na região de Extrema mesmo nós vemos, de todas as cidades aqui do sul de Minas, eu creio que Extrema seja a melhor nesse âmbito de saúde, né? Seja a referência. Porque a área de saúde de Extrema é uma área muito interessante, né? Eu passei muito tal, né? Por conta que tive minha avó doente, tudo mais. E, cara, foi uma experiência, assim, não tem palavras para descrever, porque eu vi o esforço do pessoal no hospital, né? Quando estava na escola, eu vi o esforço dos professores também. Então, você vê o esforço dessas pessoas, né? Para poder ajudar o próximo, né? Realmente, é uma realidade triste que a gente vê não só em Extrema. Em Extrema, eu costumo dizer também que é uma cidade atípica, porque no restante do Brasil você observa isso muito mais escrachado, até mesmo São Paulo, que é aqui do lado, a gente consegue perceber isso. Eu lembro que eu ia para São Paulo conversar com meu primo sobre a grade curricular, e ele aprendia na escola particular a mesma matéria que eu estava aprendendo aqui na estadual. Então a gente tinha eu recebia o ensino de graça e ele pagava pelo ensino, e a gente conseguia aprender as mesmas coisas. E aí você vai para São Paulo, numa escola pública, uma escola estadual, você não consegue observar a mesma qualidade de ensino que você vê aqui, por exemplo. Não, isso que você falou é realmente importante. Eu estudei em São Paulo, né? Uma boa parte da minha infância também. E, cara, a diferença é muito, muito grande, a diferença é enorme, de uma escola pública em São Paulo quanto daqui. Com certeza a escola daqui é referência, a educação aqui também é referência, não tenho o que dizer. A saúde aqui é referência também, né? Você vai no pronto atendimento, você passa mal, você vai lá, você é atendido em, sei lá, 20 minutos, meia hora, né? Às vezes está um pouco mais cheio, mas você é atendido de uma forma rápida. No hospital em São Paulo, às vezes você pode ficar o dia inteiro esperando para ser atendido e você não é atendido. É uma realidade triste, porém que acontece, né? E a questão da educação aqui é fenomenal. Eu acho que a educação aqui de Extrema, quando eu estudei na Ivano Brito, na Odete Valadares, eu acho que abriu muito minha mente, sabe? Eu estudava em São Paulo também, mas aqui acho que abriu muito minha mente.
Eu aprendi bastante coisa com os professores e as matérias também eram totalmente diferenciadas, né? São coisas que é bom a gente observar para, na primeira oportunidade que tivermos, a gente conseguir fazer alguma coisa para mudar, né? Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer agora? A gente já está indo para a reta final, alguma mensagem que você gostaria de deixar? Não, realmente eu creio que não tenho nenhuma mensagem assim de cabeça assim que eu me lembro agora, não. Realmente o povo tem que se conscientizar, apenas isso. Na época de eleição, o povo vai votar, o povo tem que se conscientizar. Não pode votar no vizinho porque é amigo, ou na outra porque é amiga, né? E sim votar em quem tem melhores propostas, quem tem uma visão política, quem entende sobre aquilo. Porque eu creio que para exercer o cargo de vereador não é fácil, né? Porque você fiscalizar o prefeito, fiscalizar obras, você pegar e criar leis municipais, eu acho que é algo que você tem que estar preparado para isso, né? Não é uma coisa que você vai conseguir fazer assim da noite para o dia, né? São diversas coisas. Você vai criar uma lei municipal, você tem que olhar a Constituição, você tem que olhar diversas outras leis, né? Outras normas jurídicas para você poder encaixar a sua norma jurídica lá. Então, isso é muito trabalhoso e detalhado. Eu creio que o povo tem que se conscientizar a isto. E você, aí de casa, se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Esse foi o Michel. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso às informações que a gente conversou aqui. Foi um papo muito bacana. Muito obrigado, Michel. E curta aqui embaixo. E é isso, comenta aqui embaixo caso você tenha alguma pergunta, eu posso entrar em contato com o Michel para ele responder. E valeu.